paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um programa O Verbo. Eu, seu anfitrião, JC Maloa, trago hoje aqui, em jeito de entrevista, um casal de missionários, pois estaremos falando sobre missões. A missão principal que Deus nos deu nas Sagradas Escrituras, pregar o Evangelho. Nós iremos falar sobre como é que isso tem acontecido na prática e estes, sendo brasileiros, vão compartilhar conosco as suas experiências no Brasil e, estando agora em Moçambique, vão compartilhar conosco das suas experiências em Moçambique. Missões é algo que nós não podemos deixar para trás aqui no programa O Verbo, porque temos como objetivo definir as Sagradas Escrituras e trazer aquilo que é a doutrina sã e verdadeira da Palavra de Deus para você, telespectador. E nesta tarde eu quero convidá-lo a estar aí conosco e a não sair, mas acompanhar esta entrevista com o Bispo Antônio Oliveira e a Bispa Gorete Oliveira. Fica aí conosco e vamos para um pequeno intervalo musical. Até já!
gonna go everywhere that you want. Tell me, Lord, tell me, Lord, tell me, Lord, I will do it. Wherever you want me to go, whatever you want me to do, tell me, Lord, I will do it. Tell me, Lord, I'm gonna go everywhere, I'm gonna go everywhere, I'm gonna go everywhere that you want me to go. I'm gonna go everywhere that you want me to go. Go, go, go. Mega TV, estamos de volta. Seja bem-vindo de volta, caro telespectador, ao programa O Verbo. Eu sou o seu anfitrião, JC Maloa, e hoje vamos falar sobre missões. O que é isto de missões? Trazemos aqui missionários, homens que colocam os seus pés no terreno, e estes são os melhores para nos responderem sobre as questões que vamos colocar aqui. Entre para nossas plataformas, coloque os comentários, faça as suas perguntas, deixe ali o seu parecer sobre o programa, compartilhe o programa nas suas plataformas também, coloque no seu mural e ajude-nos a difundir esta palavra. Quero também sugerir-lhe que anuncie na Mega Rádio e Televisão, entre em contato com o nosso departamento comercial para colocar a sua publicidade e assim ajudar-nos a difundir o trabalho que temos aqui desenvolvido. Hoje eu trago aqui um casal muito especial para mim, eu os conheci mesmo no âmbito das missões, e é um prazer ter conosco aqui no estúdio o Bispo Antônio Oliveira e a Bispa Gorete Oliveira. Muito boa tarde e sejam bem-vindos aos estúdios da Mega Rádio e Televisão. Boa tarde, meu amigo, companheiro de ministério, né? Porque estamos todos na seara do Senhor, reverendo JC Maloa. É um presente de Deus, né, ter te conhecido aqui nessa terra tão abençoada que é Moçambique. E já te parabenizar pela iniciativa desse programa, né, cujo nome é muito sugestivo, né? O Verbo. Verbo. Porque o Verbo você fez carne e habitou entre nós, né? E para mim é uma grata satisfação estar com o irmão. Deus abençoe a todos os telespectadores, né, desse sucesso que é o programa O Verbo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar também aqui conosco. Telespectador, você vai perceber durante o programa que a nossa bispa, a Bispa Gorete Oliveira, ela teve um acidente, mas nós vamos conversar sobre isso e por via disso nós não vamos passar muito a palavra para ela, porque ela ainda está no momento de recuperação, tem algumas dificuldades ainda com a sua fala, mas ela está aqui conosco, ela vai acompanhar todo o trabalho, mas vamos pedir a ela para que nos abençoe com algumas palavras. A Bispa pode cumprimentar os telespectadores, eles estão ansiosos por ouvir a sua voz. Amém. Eu agradeço a Deus por estar convosco. É um dia especial, né? Porque realmente o Verbo se fez carne, né? E habitou no nosso meio. E nós estamos aqui porque, graças a Deus, Ele nos concedeu. Então, nós estamos aqui nesse dia memorável. Então, eu quero agradecer a todos. Muito obrigada, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Bispo, vamos começar com o tópico, o tema missões. Qual é o entendimento que tem sobre missões? O que são missões? Como é que nós podemos definir missões de acordo com as Sagradas Escrituras? Bom, diante da sua pergunta, né, muito peculiar, nós queremos dizer que o versículo central da Bíblia, né, o versículo áureo, aquele que é o versículo de ouro, o eixo da Bíblia, veja que a Bíblia tem 31.104 versículos, né? E este versículo, ele é o centro de todos eles, que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós percebemos aí pela grande revelação do nosso Senhor que ele só tinha um filho e fez desse filho um missionário. Então não há como aqueles que são chamados por Deus
não se envolver com missão. Mesmo porque a igreja, cuja a palavra original é eclésia, ela traduz que nós somos chamados para fora. A despeito do que era o Velho Testamento, a Velha Aliança, e que era vinde, venha para o templo. Agora já não é mais templo, né? Sim. Agora a igreja é um corpo vivo em movimento que somos chamados para ir para fora, né? Então aí arde no nosso coração esse desejo, essa convocação divina, e aqui estamos para juntos estabelecermos a obra de Deus aqui em Moçambique. Estudos recentes têm comprovado que muitos cristãos eles não têm se envolvido com esta questão de missões. E antes mesmo de falar de missões, até podia falar de evangelismo. Temos muitos cristãos que vão à igreja, mas não evangelizam. Um estudo recente que foi feito no Brasil e também nos Estados Unidos chegou mais ou menos aos mesmos números. 85% a 90% dos cristãos não evangelizam. Tem outros que estão à igreja há 6 anos e nunca chamaram ninguém para a igreja. Será por falta de entendimento ou por falta de ensino? Na verdade, nós cremos que um dos maiores problemas que acomete hoje a igreja, em termos globais, é a falta de entendimento daquilo que é chamado de Deus, né? Então, infelizmente, muitas pessoas, depois que se convertem, elas acabam entrando no sistema religioso, né? Esse sistema da igreja local, esse sistema do culto, né? Sim. Esse sistema da liturgia, e nos esquecemos que Deus está operando maravilhas fora do templo, fora da igreja, não é verdade? Então, infelizmente, nós temos hoje uma liderança um tanto quanto fragilizada, que reúne um feudo em torno de si e cuida daquelas pessoas, fazendo ali uma série de eventos para crentes, quando o mundo está perecendo sem Deus. E o que nós percebemos é que há um espírito de engano estabelecido e que esse engano atinge muitos dos cristãos, e eles acham que servir a Deus, cultuar a Deus é ir ao culto 2, 3 vezes por semana, né? Convidar alguém para ir ao culto, convidar alguém para ir à igreja. E como bem o irmão disse, por exemplo, no Brasil hoje, nós temos entre 45% e 50%, né, das pessoas que já passaram pela igreja estão fora da igreja. E temos mais em torno de 1.800.000 que já declararam que nunca entrarão numa igreja evangélica. Então isso nos traz uma grande preocupação no sentido de que é urgente a nossa tomada de posição para buscar aqueles que Deus tem propósito para salvar, para curar, para libertar. Esse é o verdadeiro trabalho da igreja. Esta igreja que Jesus estabeleceu no século I. Já houve um tempo em que nós, os moçambicanos, nos inspirávamos muito na igreja brasileira. Assistíamos alguns vídeos de pregação e víamos o trabalho que era desenvolvido no Brasil. A tendência hoje, eu tenho estado a observar que já é um pouco mais difusa. Os moçambicanos já começam também a buscar outras realidades em termos de inspiração e mesmo em termos de missões já começa também a haver uma certa abertura para outro tipo de missionários que vêm aqui para Moçambique. Será que este é reflexo de algum problema que está acontecendo no Brasil, com a igreja no Brasil? Como é que está a igreja no Brasil neste momento? Voltando um pouquinho na história, nós percebemos que a verdade ela nasceu em Jerusalém, né? Ali na Ásia, né? E de Jerusalém ela foi para a Europa, a própria igreja primitiva, né? Levou o evangelho até a Europa, e da Europa partiu para a América do Norte. Estados Unidos foi incendiado com avivamento. Da América do Norte veio para a América do Sul, né? E de maneira que hoje a Europa é um continente pós-evangelístico. Infelizmente, nós percebemos hoje aquilo que no passado era templo evangélico, hoje se tornaram em boates, se tornaram em cinemas, em empresas. E hoje a Europa, de uma forma assim generalizada, está bastante fria em relação à pregação do evangelho.
Nós já tivemos na Itália, tivemos na Espanha, já tivemos ali na Inglaterra, na França, e nós pessoalmente testificamos isso que eu estou dizendo. Agora, depois que o evangelho foi para a América do Sul, né, aí depois partiu em grande unção voltando aí para o continente africano e asiático, né? Então, por isso que muitas vezes os países africanos e asiáticos, eles têm modelo da igreja da América do Sul, né? Sim. Agora, ocorre que nessa caminhada do evangelho, ele acaba se esfriando. Então, os Estados Unidos, hoje, Canadá, está esfriando em relação ao evangelho. Ainda o Brasil, a América Latina, tem um grande mover, mas hoje nós percebemos os países africanos e até alguns países asiáticos com um poder e com um mover do Espírito Santo, né? Então, é o momento agora porque está fechando a porta da graça, Jesus Cristo está voltando, então nós somos os trabalhadores da 1ª hora. Então, todo o percurso global do Evangelho já foi concluído e agora África e Ásia, que ainda são continentes missionários, é a vez, como diz, né, popularmente, é a bola da vez o Evangelho aqui trazer o seu grande poder de avivamento. Maravilha. Nós temos observado, pelo menos eu sei disso, através do contato que já estabelecemos, que o Bispo tem desenvolvido um trabalho no Brasil, tem lá uma igreja e que essa igreja tem feito um trabalho muito forte na área de evangelização e campanhas para ganhar almas e também para ajudar o próximo. Pode-nos falar um pouco do trabalho que tem desenvolvido no Brasil em termos de missões e outras vertentes dentro da igreja que faz parte? Sim. Nós temos aproximadamente uns 30 anos de convertidos, né? Quando Deus nos chamou, primeiro chamou a bispa, depois... e é interessante que quando Deus a chamou, nós estávamos separados, né? Há 3 anos judicialmente. E eu já tinha um outro lá, já tinha uma outra família, né? É uma história bastante interessante. E depois de 1 ano que ela estava convertida, e eu já tinha um outro lá, morando com uma outra esposa e tal, aí, por um convite dela, eu fui a uma igreja evangélica e acabei me convertendo naquela primeira reunião. E ali, então, eu comecei a estudar a palavra e vi que eu estava em adultério e me consertei. Eu falei, olha, não tenho condição de continuar em adultério, eu vou servir ao Senhor. E a conversão me trouxe esse posicionamento radical, né? E aí, 3 meses depois, eu estava voltando para casa, reconciliando o casamento e aconteceu assim. A partir desse momento, então, Deus começou a revelar que nos chamou para um propósito bem peculiar, bem específico. E de maneira que nós servimos em uma igreja, depois saímos daquela igreja, servimos em uma outra igreja, tudo num período curto de tempo, e aí Deus nos levantou para o ministério, que é a Igreja Senhor dos Exércitos, mas uma igreja já missionária, uma igreja já envolvida com ação social. E ali mesmo no Brasil nós já começamos a ministrar dentro de presídios, né? Primeiro presídios para menores, né? Na época chamava FEBEM, hoje chama Fundação Casa, onde nós chegávamos ali naquelas unidades e ficávamos o dia todo dentro do presídio. Tanto é que nós dizíamos para aqueles meninos, olha, aqui nós somos tão presos quanto vocês, não é verdade? E Deus operou tremendas maravilhas dentro daquele presídio, né? E depois Deus alargou também para presídios para adultos, né? Em delegacias, naquela época, algumas delegacias tinham alguns presos. E... Temos esses vídeos naquela CD que nos passou? Olha, eu não tenho porque na época não era permitido gravar dentro das unidades prisionais, não é? Então, eu não tenho desse trabalho. Mas aí, depois Deus nos levou a ministrar dentro de presídio de segurança máxima. Para o irmão ter ideia, para nós entrarmos até onde estava aqueles presos, nós passávamos 16 grades de ferro. A tamanha segurança que eram aqueles presídios ali no interior de São Paulo, né? E ministramos por algum tempo. Deus também abriu um leque para fazermos missões a nível internacional. Então nós
Nós fomos para 12 países já, né? Já fomos para a Ásia, Kuwait, a Índia, nós fomos para a Europa. Sempre juntos. Sempre juntos. Pastor, eu entendo que quando o casal está envolvido, Sim. a unção, o poder é maior. Não é? Eu entendo dessa maneira. E aí Deus nos chamou para esse propósito, para fazer um trabalho efetivo de ação social. Certo. E lá no Brasil, depois Deus nos levou a sermos líderes de conselho de pastores, né? Temos também esse histórico. E depois Deus, nesse meio termo, Deus abriu também um leque para trabalharmos com moradores de rua. Projeto Moradores de Rua. Então nós íamos até o centro de São Paulo, um lugar onde há uma grande concentração de mendigos. Projeto Moradores de Rua, já temos o vídeo, não é? Tem o vídeo. Eu vou pedir à produção para preparar o vídeo que é para passar daqui a pouco. Que E é para nós vermos esse trabalho. desenvolvemos esse projeto durante 10 anos ali em São Paulo. E nesses 10 anos nós estabelecemos 10 filiais em termos de Brasil, né? Em vários estados do Brasil. E por ali passaram aproximadamente 10 mil moradores de rua. Desses, hoje nós temos um catálogo de muitos que hoje são bispos, apóstolos, pastores, empresários. Nós ainda hoje mantemos contato com esses que no passado nós pegamos na rua, como mendigo, como andarilho. Pessoas que estavam há 2, 3, 4, 5 anos morando na rua. Ok. E para a glória de Deus, hoje são empresários, hoje são bispos, hoje são pastores, né? Então, esse é o tipo da igreja que Deus sempre nos chamou. A igreja para ir, a igreja para influenciar e chamar a atenção governamental, chamar a atenção social, né? A atenção empresarial. E depois de toda essa passagem pelo Brasil, aí Deus nos trouxe para a África, não é? Esta é uma promessa de 25 anos atrás, quando nós estávamos em uma reunião no Brasil e Deus disse que nos traria para a África. Mas aí nós fomos, como eu disse, né? Fomos para a Europa, nós fomos para a Ásia, fomos para a América do Norte e nunca aconteceu a África. E quando Deus nos trouxe para a África, há 5 anos atrás, aqui para Moçambique, né? 2014, já nos trouxe para ficar. Ok. Então, nós vendemos tudo que tínhamos, nos desfizemos de tudo que tínhamos no Brasil e viemos para cá. Então, aqui nós estamos para ficar no território africano. Graças a Deus, nós é que saímos a ganhar com a presença de homens convictos e que amam a Deus da maneira como o bispo e a bispa têm revelado. Bispa, como é que é ser mulher de um pastor? Ai, Jesus. Eu acho... A ideia que eu tenho é de que quando os dois se convertem de verdade, o homem e a mulher, os dois tornam uma só carne. Então, aonde ele vai, eu vou também. Aonde ele pisa o pé, eu piso também. Então, Maravilha! Eu não sei. Meu amor por Jesus, meu amor por Deus é grande. É do tamanho do mundo que eu coloco junto com meu marido e tudo mais. É isso. Eu não estou podendo falar muito. Porque muitas vezes as mulheres elas sentem-se muito desafiadas quando temos este tipo de missões em que tem que se sair, tem que estar sempre fora de casa. Às vezes não há o tempo suficiente para cuidar dos assuntos domésticos, não há tempo, por vezes, para tratar dos assuntos que têm que ver com os filhos. Tem quantos filhos vocês? Eu tenho 2, um de 39, que é casado, tem uma filha de... fala aí. É uma neta de 16 anos e um neto de 8 anos. Okay. E tem a Laura, que tem 36 anos, que é solteira. E, então, assim, meus filhos estão criados, estão prontos para a vida. E eu sonho sempre em ser missionária.
eu cativo isso dentro de mim. Então, hoje eu estou aqui, ó, pode me levar para onde Deus for, para onde Deus quiser, que eu estou pronta para ir. Né? Eu até falei para o bispo, esse negócio de nós termos uma casa, tudo montadinho, arrumadinho, eu não preciso dessa casa. Eu quero comprar o quê? Fala aí. Uma casa sobre rodas, Uma né? casa sobre rodas. Esse é o nosso grande sonho. É uma casa sobre roda. Porque nós queremos chegar numa cidade, ficar ali uma semana, ficar ali um mês, né? E dali sair e ir para outra cidade. Maravilha. Nós não queremos estar enraizado, né? Como naturalmente, né? As pessoas estão. Porque nós queremos chegar num lugar e nós queremos ficar ali, queremos fazer um trabalho efetivo que realmente tire aquela pessoa do reino das trevas, liberte aquela pessoa, cure, restaure aquela pessoa. Nós entendemos, pastor, que Jesus Cristo morreu por pessoas, por nós. Não foi pelas nossas viaturas, pelo nosso conforto, pela nossa casa bonita, linda, maravilhosa, mas Jesus morreu por pessoas. E o nosso grande prazer, a nossa grande pulsação, o cerne da nossa existência está em estar com essas pessoas. Certo. Libertando, curando, orando pela vida delas e percebendo a transformação. E hoje Deus tem nos dado uma experiência de que chegamos em lugares em que pessoas vêm, se ajoelham diante de si e falam assim, por favor, papai, mamãe, não nos abandone. Isso mexe com a gente, né? Uau. Isso mexe. Fala assim, não, pode ter certeza que eu não vou abandonar. A distância geográfica não vai nos separar, não, né? Então é isso que nós queremos. Nós queremos estar com ele, sair daquela cidade, ir para uma outra cidade, sair dali para uma outra cidade, e aí nós vemos o quanto Deus tem operado maravilhas. Muito bem. Não foi desafiante para os meninos, quando cresciam, ver os pais envolvidos em missões? Como é que foi? Sempre foi. A minha filha já foi trabalhar quando tinha 12, 13, 10 para 12 anos, já foi trabalhar com missões. Ela já trabalhava com missões. Ela também vinha convosco? Ela também ia? Okay. A gente tinha um local lá, um local onde a gente acolhia, que ela saía da escola e iam fazer as tarefas de trabalho, as lições. Sim. E depois ela fazia o louvor, ela cantava. Então, todos eles serviram as missões. Amém, amém. Caro telespectador, fique conosco. Nós estamos com o bispo Antônio Oliveira e a bispa Gorete Oliveira. Estamos aqui conversando sobre missões, o trabalho que eles têm desenvolvido, que eles vão desenvolvendo ao longo dos tempos. E nós vamos sair para ver neste momento um pequeno vídeo daquilo que tem sido o trabalho que eles têm feito no Brasil. Vamos passar este vídeo em que vamos mostrar as atividades desenvolvidas por eles no âmbito missionário ainda no Brasil. Fique conosco, acompanhe este pequeno vídeo. Até já. Imaginar para isso? Mega TV. Voltamos já. Este lado da vida nós conhecemos bem. Mas tanta alegria é incapaz de impedir nossa consciência de ver que há outras realidades, difíceis de serem aceitas, convivendo lado a lado com tamanha felicidade. Envolvidos por problemas de diversas naturezas, homens se veem na condição de excluídos da sociedade. Alguns conheceram vida melhor.
Todos acalentam um sonho secreto de viver uma vida melhor. Por essa razão, pessoas conscientes ousaram imaginar para esses homens uma nova realidade. Nela, os excluídos da sociedade deixam as ruas e readquirem seus direitos de cidadãos. Recebem assistência médica e alimentação para recuperar e manter a saúde. Têm apoio terapêutico para se livrarem dos vícios. Os que abandonaram ou nunca frequentaram os bancos da escola recebem aulas. E são incentivados a aprender uma ocupação, tendo acesso a cursos profissionalizantes. Do ponto de vista do enriquecimento pessoal, ex-moradores de rua desfrutam de um convívio fraterno, participando de várias atividades sociais e culturais. Se desconhecem o paradeiro de seus familiares, recebem ajuda para reencontrá-los. Depois que esse homem que está acolhido passa pelo processo de triagem, que ele fica um período dentro da casa, nós chamamos a família dele e começamos a acompanhar o processo de reconciliação, de restauração familiar. E a partir do momento que ele está pronto, ele volta para casa e inicia uma nova vida. O Camor trabalha para que ex-moradores de rua reaprendam a noção de que a vida merece ser vivida com qualidade. É uma organização não governamental que, desde 1997, mantém uma série de ações que promovem o resgate da cidadania de homens socialmente excluídos. Um espaço de localização e referência, cujos resultados mostram que é sim possível reverter uma realidade cruel e perversa. 70% das pessoas atendidas pelo Camor recuperaram a dignidade, conquistaram a confiança e a autoestima. Voltaram a sonhar com uma vida digna como a de milhares de pessoas felizes. Atuando na região sudeste do Brasil, o Camor concentra a maior parte de suas atividades na região metropolitana da cidade de São Paulo. Em sua missão, conta com a parceria de outras entidades. O som que embalou as primeiras cenas desse vídeo foi produzido por homens que provavelmente não experimentaram aquele estilo de vida, mas têm todo o potencial para alcançá-lo. O Camor, Centro de Assistência aos Moradores de Rua, é uma das organizações sociais vencedoras do Prêmio Serasa em reconhecimento à curiosidade social. Mega TV. Estamos de volta ao programa O Verbo. Tivemos aqui um pequeno vídeo sobre o trabalho que os nossos bispos têm desenvolvem no Brasil. Bispo, este trabalho ainda é um trabalho corrente, é um trabalho que está ainda em atividade. Na verdade, assim, Deus ele tem nos dado em cada período uma transição ministerial, digamos assim. Né? Então, esse trabalho nós desenvolvemos durante 10 anos em São Paulo. Depois nós passamos para uma outra direção, uma outra entidade, uma outra igreja, da continuidade. Né? E aí depois surgiu toda essa condição de nós irmos para a tal, mas nós cremos que o trabalho continua sendo desenvolvido hoje pela entidade. Eu acho muito bonito esta coisa de nós não somente limitarmos-nos ao ensino da palavra como tal, mas levamos a palavra em ação para as pessoas, né? Mostramos o amor com aspectos tangíveis e é bonito o projeto que tem desenvolvido, que nós vimos nestes pequenos 5 minutos de vídeo. Como é que foi o impacto disto? Como é que foi recebido a nível do Brasil este projeto? Olha, para a glória do Senhor, né? Segundo diz a palavra, e nós nos alegramos com isso, que toda obra quem faz é Deus através da nossa vida. Então toda honra e toda glória seja dada a Ele. O trabalho começou com uma pessoa. Então uma pessoa chegou, pediu um prato de comida e aí nós começamos a atender aquela pessoa. Aquela mesma pessoa no dia seguinte trouxe mais um. Depois ele trouxe mais 2, trouxe mais 3, mais 4. De repente nós estávamos ali com 150 moradores de rua. E
todos os dias dando a eles a alimentação, mas nós ministrávamos a palavra e orávamos por eles, né? Ok. Então aí Deus começou a abrir as estacas, né, do ministério e nos deu uma área de 18 mil metros quadrados, que é essa onde passou o vídeo, e lá nós tínhamos 30 oficinas profissionalizantes. Então, quando o morador de rua chegava na entidade, nós procurávamos saber qual era a habilidade dele, qual que era a profissão. Um sabia fazer pães, aí colocava na padaria. Outro sabia costurar, nós colocávamos na oficina de costura. Outro trabalhava com reciclado, nós colocávamos no reciclado. Outro trabalhava com viatura, né, com mecânica, nós colocávamos na oficina de... E nisso, a entidade começou a tomar uma dimensão maior e abrimos 10 filiais no Brasil. Esse trabalho social nos deu o privilégio de nos conceder um prêmio Serasa, que foi o tema desse vídeo aí, né? E, além disso, nós também tivemos um prêmio da Câmara de Comércio França-Brasil. E nós disputamos, assim, com grandes empresas brasileiras, né? Como a Cesita, Belgo Mineira, Banco do Brasil, Itaú. E dentro dessa concorrência nós ganhamos o primeiro lugar. Então, assim, tudo para a glória do Senhor. Então, esse trabalho, ele, assim, produziu frutos, assim, dignos de vida eterna que hoje permanecem em muitos lugares. E foi assim que começou. Né? Aí depois, Deus nos chamou para já a missão para cá. Aí nós passamos a entidade para uma outra instituição para dar continuidade, porque também nós entendemos, pastor, que nós somos assim facilitadores. Sim. Nós precisamos treinar uma liderança e essa liderança dá continuidade. Nós não somos donos da empresa, né? E Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Tu me ama? Amo. Então a empresa é tua. Então você vai cuidar. Então nós temos que ter esse ímpeto, sabe, de formar líderes para dar continuidade. Porque nós não somos eternos e a obra não é nossa, é do Senhor. E esse é o nosso desejo. Muito bem. Por onde nós passamos, aqui em Moçambique, nós dizemos para os nossos líderes: olha, vocês é que vão fazer a obra. Nós vamos fortalecer vocês, vamos treinar vocês. Eu creio que Deus vai trazer todo o suprimento, porque você é o nativo. Você nasceu aqui. O povo é um povo que está ligado a você. Então nós somos facilitadores e treinadores de pessoas para dar continuidade. Muito bem. Aqui já tem duas convicções que eu tirei desta conversa, muito forte. Tem várias, mas tem duas aqui muito fortes que eu gostaria de, talvez, de trabalhar um pouco isto aqui. A primeira tem que ver com o fato de, no período do seu chamado, disse-me que estava numa outra família, já tinha começado numa outra família, recebeu o chamado e voltou para sua esposa, aquela com a qual tinha se casado. Nós temos observado, e tem sido um grande desafio, um quebra-cabeças aqui no nosso universo, que os pastores eles têm problemas no casamento. Satanás tem atingido muito esta área do casamento. Então um pastor divorcia-se e casa com uma outra e é com esta que faz a missão. Ou então ele acha que a esposa que ele tem naquele momento não é a esposa ideal para a missão, separa-se e casa uma outra esposa. E estou a ver aqui uma tendência ao contrário. Recebeu o chamado e decidiu que não, eu tenho que voltar lá para... Onde é que se baseou esta convicção? E o que é que pode dizer para o telespectador e talvez para algum pastor que esteja numa situação mais ou menos igual à que esteve anteriormente? Pastor, não é difícil entender essa questão, né? É só conhecer a palavra e colocar a palavra em operação na nossa vida. Porque uma coisa é a palavra ensinada, uma coisa é a teologia da palavra, outra coisa é um seminário sobre a palavra, ou até mesmo a escatologia da palavra. Mas o que deve diferenciar em tudo isso é a manifestação da palavra. Sim. Ou seja, tirar a palavra do papel, do livro, e fazer com que ela seja vida na sua vida. E graças a Deus, o Senhor desde o início nos trouxe essa convicção. Eu e Gorete, nós somos casados há 40 anos. Houve esse período de turbulência no início do nosso casamento, depois de 7 anos de casado, em que nós nos separamos, éramos ímpios, né, não conhecíamos o Senhor, mas tão logo o Senhor me chamou, eu tive um encontro com Jesus Cristo e comecei a estudar a palavra, eu vi que eu estava em pecado. O Espírito Santo, a primeira função dele é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se
nós não estamos convencidos do pecado, então não dá para continuar, né? Como que você pode ter um ministério de grande sucesso diante de Deus, diante dos homens, aprovado pelos homens, se você não tem a convicção de pecado? Então, o primeiro passo, você precisa se consertar. Santificação. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável e perfeita, né? Sim. Então, você precisa analisar o seu estilo de vida, Sim. se está dentro dessa vontade de Deus. É boa? É agradável? É perfeita? Não adianta você ter uma vida de 20, 30, 40 anos ao lado de uma guerreira que durante muitas dificuldades passou junto, passou do lado, sofreu junto de si, e depois chega lá quando você tem 40, 50, 60 anos, você abandona aquela guerreira e vai terminar os últimos dias da sua vida como uma aventureira. Isso é perigoso. Isso não glorifica. Então, o que nos reveste de autoridade para chegarmos e ministrar a palavra é que nós vivemos essa A palavra. palavra. Quando Deus me mostrou que eu estava em adultério, que aquela mulher que eu estava vivendo com ela há 1 ano e nunca tive uma briga com aquela mulher, mas Deus me mostrou que ela não era a minha verdadeira mulher, eu havia abandonado com os meus filhos, eu não tive dúvida. Cheguei para aquela mulher e falei: olha, filha, nós não vamos continuar. Em pecado, não. Eu preciso voltar para minha esposa. Que Deus uniu. O que Deus uniu no céu. Então eu tive juízo naquele momento. Voltei. E hoje está aqui o resultado. Glórias a Para a Deus, glória de Deus. glórias a Deus, glórias a Deus. Bispo, parece que quer falar alguma coisa, né? Sobre isso. O que eu quero falar é que hoje a gente não ama. A gente descarta. Ah, não deu certo, vem um outro. E a gente, como é que eu diria? A gente não ama profundamente. A gente Sei. ajuda eu a falar. Não sacrifica, né? As pessoas não é aquele amor de Coríntios 13, de Então, 1 Coríntios 13, que tudo exatamente. suporta, tudo su- perdoa, tudo suporta. Tudo crê. Tudo É isso sofre. mesmo. tudo sofre. Tudo sofre. Esse amor que está em Coríntios. Então, hoje, não deu errado, eu separo e encontro outro. Eu separo e encontro outro. E aí vai vindo a vida. Aí as pessoas vivem a vida andando, e termina a sua velhice. E Só parece que Deus. já entrou na igreja também, quando os pastores são os primeiros a divorciarem-se. Alguns já começaram o ministério, no meio da caminhada, trocam de esposa. Exatamente. É algo muito, muito triste de se Então, ver. eles não empenham. Todo dia eu preciso declarar: eu amo o meu marido. Eu tenho que ter essa disposição de amar o meu marido. Todo dia ele diz: eu amo a minha mulher. É uma disposição, uma coisa de verdade. Muito bem, muito bem. Amém. Caro telespectador, nós estamos aqui em entrevista com o Bispo Antônio de Oliveira e a Bispo Agorete de Oliveira. Eles que têm um percurso de vida que realmente é surpreendente. Podemos aprender e tirar aqui bons exemplos, podemos tirar daqui bons ensinos que nos podem inspirar para a vida ministerial. Bispo, o momento decisivo em que tomou a decisão de vir para Moçambique. Por que Moçambique? Na verdade, é difícil explicar as coisas de Deus, né? Então, como eu disse, 25 anos atrás, Deus trouxe uma revelação e veio acontecer em 2014. E Deus cria estratégias, né, para isso. Estávamos morando numa cidade muito elitizada lá no Brasil, né? Cidade de Arujá, que é grande, faz parte da Grande São Paulo. São Paulo, Guarulhos, Arujá. Estávamos bem, até que Deus nos abriu uma porta para estarmos trabalhando no governo da nossa cidade, né? No governo municipal. E ali fizemos algumas amizades e tal. E depois de um período de 8 anos que estávamos ali trabalhando naquele governo,
E ali nós ministrávamos na Câmara Municipal, ministrávamos dentro da Prefeitura, né? Fazíamos um culto por semana e a cidade tinha uma consideração para com as nossas vidas. Deus colocou um ímpeto, um desejo de, olha, terminou o tempo dentro do governo, agora vocês vão para um outro tempo. E nós saímos e começamos a fazer gestão em algumas empresas ali, né? A nossa formação é contabilidade, né? Gestor empresarial, e comecei a fazer gestão em umas empresas. Uma daquelas empresas falou assim, bispo, nós temos uma proposta para Moçambique, abrir uma empresa nossa em Moçambique. Eu gostaria que você nos acompanhasse para lá para fazer a avaliação da proposta. Eu falei, tudo bem, né? Aí compraram a passagem e tal, eu vim com esse sócio principal da empresa. E quando eu cheguei aqui, primeira vez que eu venho para a África. Foi em que ano? 2014. Ok. Cheguei aqui no dia 8 de novembro de 2014, né? Então eu percebi que aquela proposta não era uma proposta viável. Mas enquanto eu estive aqui durante 15 dias, eu falei assim, eu vou visitar algumas igrejas. E fui visitar algumas igrejas, e quando você chega na igreja e se apresenta, dá uma oportunidade, em algumas você prega, e eu comecei a fazer relacionamento com alguns pastores. Sim. Aí Deus colocou o desejo ardente de voltar. Fomos para o Brasil, e aí 3 meses depois nós voltamos. E eu falei para Gorete, olha, eu vou para Moçambique, trouxe um missionário conosco, né? E ficamos aqui durante 3 meses, conhecendo a terra, né? Caminhando sobre a terra, fazendo relacionamentos. E aí, depois de 3 meses, aí eu fui para o Brasil e trouxe a esposa de outro missionário, a filha de outro missionário. E aí nós nos estabelecemos aqui. Muito bem, caro telespectador, tenho certeza que você está acompanhando esta entrevista, está se deliciando com este testemunho vivo destes bispos que estão aqui em Moçambique desde 2014 fazendo missões. Hoje estamos falando de missões, você fica aí. Nós vamos acompanhar agora alguns vídeos daquilo que tem sido as missões que eles têm desenvolvido aqui em Moçambique. E quando voltarmos, iremos falar de missões em Moçambique, sob perspectiva, sob ponto de vista destes bispos que estão nos abençoando hoje com este programa maravilhoso. Não saia daí, curta os nossos vídeos, fique aí conosco e coloque os seus comentários, que a gente não sai também daqui, e vamos nos encontrar depois dos vídeos. Até já! Senhor, meus queridos, amados irmãos, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz em poder passar essa mensagem para vocês. Isso prova que a distância não pode parar a obra do Senhor Jesus. Estamos eu aqui, o Bispo Adevaldo, a Bispa Aide, muito prazer em conhecê-los pelos vídeos que o Bispo Antônio nos mandou. Queremos dizer que estamos muito felizes pela ida dos nossos bispos amados, né? Os nossos mentores. Eu tenho certeza que vocês, ao conhecê-los intimamente, vão ver que Deus usa grandemente a vida deles. Trate eles com amor, com carinho, e pode ter certeza, eles são homens e mulheres de Deus que estão aí com vocês. Nós somos testemunha deles. Nós temos 15 anos com eles, e nesse tempo todo só vemos na vida deles a graça de Deus. Graça e paz, povo do avivamento. Eu me chamo Aide, para a honra e glória do Senhor. Eu quero dizer para vocês que vocês vão estar recebendo o melhor do Brasil. Vocês vão estar recebendo nosso Bispo Antônio, com a nossa Bispa Gorete. Eu quero dizer que esse homem que está aqui é um fruto deles. Esse homem que está aqui, ele era um morador de rua, que se o homem olhasse para ele, não via nada nele. Mas Deus olhou para ele, através do Bispo Antônio e da Bispa Gorete, e viu que nele havia algo de bom, né? E graças a Deus, eles foram instrumento do Senhor para resgatar esse homem, que hoje, para a honra e glória do Senhor, ele cuida de vidas, né? E eu, para a honra e glória do Senhor, hoje eu sou uma bispa, a Bispa Aide, eu sou uma bispa avivada,
uma bispa cheia de fé, cheia de esperança. E eu quero dizer para vocês que o mover de Deus já está aí, mas vai ser ainda maior com a chegada da nossa bispa, uma mulher valente, uma mulher guerreira, uma mulher de Deus, uma mulher que vai olhar para vocês, vai amar com amor, com carinho, sempre que nós precisamos, estiveram presentes na nossa vida, no nosso ministério. E eu quero dizer que o melhor de Deus está saindo daqui para ir para aí. Glória a Deus, aleluia! Para você louvar, nos fala do amor. B nos diz que Deus é bom. C nos fala de Cristo. D dos seus divinos dons. E ele é encantador. F fiel é o seu amor. G nos diz que Deus é grande. H oremos ao Senhor. I Jesus é inteligente. J, Jesus, ele é o tal. L, Jesus é a nossa luz. M, Jesus é o maioral. N, nos fala do seu nome. Onipotente é o meu Senhor. P, nos diz que é poderoso. Seja a principal marca na vida de vocês, por onde quer que vocês andarem. De maneira que onde colocarem a planta dos vossos pés, estabelecerá ali a presença de Deus, o Todo-Poderoso. Onde vocês colocarem a planta das vossas mãos, será ali estabelecida a bênção do Senhor. E sejam vocês honrados no meio dos vossos familiares, no meio da vossa congregação, nessa cidade, nessa província, nessa nação. E o Senhor tenha liberdade para operar através das vossas vidas a vontade de Deus, o Todo-Poderoso. E assim, o Senhor dos Exércitos seja a vossa retaguarda. Os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Que suporta com perseverança a aprovação. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Amém. Mas vamos para o versículo 5. Aí mesmo, no 5. Nós falamos o 2, o 12, agora vamos para o 5. Parece que faz uma volta, né? Você está virando, mas presta atenção. Se porém, eu vou ler, depois eu vou ler. Se porém, alguns necessitam de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e lá dali propera, lhe será concedido. Amene apatsa kwa onse mozala. Dança aí, bispa. Derrama sabedoria neste lugar. Derrama sabedoria, derrama sabedoria, derrama sabedoria neste lugar. Derrama sabedoria, derrama sabedoria.
Mega TV. Estamos de volta. Vídeos muito bonitos e inspiradores estes que acabamos de assistir. Eu vou pedir ao Bispo Oliveira para nos comentar um pouco sobre este trabalho, o que é que realmente significa, o que é que estava a acontecer ali. Bispo? Inicialmente nós vemos o vídeo daquele casal, né? O bispo Adevaldo, a bispa Aide, hoje são apóstolos, né? Ele foi pego na rua, como morador de rua, né? Nós fizemos uma restauração na vida dele e hoje ele está nessa condição, fizemos o casamento, né? Hoje ele tem um grande ministério em São Paulo e é um empresário também. Ele está nos enviando, nos abençoando para virmos para a África, né? E logo depois nós vimos um vídeo aí aqui de Maputo, uma região periférica de Maputo, né? Onde estava ali cantando com aquelas crianças, ali perto da região de Manissa, por ali. E depois o vídeo a seguir já foi lá em Xirimba, Xirimba 2, que fica na cidade de Caia, lá em Sofala, né? Nós hoje temos uma base missionária, temos lá o pastor João Inácio, que cuida daquele rebanho, e com todas as nossas bases missionárias nós temos uma proposta, pastor, de estarmos pelo menos há 2 meses, a 3 meses no máximo em cada uma delas. São quantas bases missionárias? Hoje nós estamos 13. 13 bases missionárias. Em quantas províncias? Hoje nós estamos em Maputo, estamos em Sofala, Tete e Zambésia. Estamos em 4 províncias, mas a visão é estabelecer em todo o território nacional, né, de Maputo. Chegamos também até Malawi. Hoje estamos em Ngala também, lá em Ballantyne, né? Província de Ballantyne. Temos uma unidade lá em Malawi também. Então, depois passou a de Dondo, né? Quando nós fomos ali recebidos na rua pelas irmãs, aquelas crianças, a unidade lá chama o bairro de Mutua, lá em Dondo, né? E passou também onde a bispa está ali ministrando, em Gera, que fica em Morumbala, ali na província de Zambésia. E assim nós estamos caminhando, né? É claro que tem muito mais material para estarmos avaliando e Deus está nos conduzindo aí nessa graça. Muito bem. Tem aqui umas imagens, umas fotografias que foi tirando, foi fazendo. Aqui, quem são e onde é que estamos? Esse é o pastor João Inácio, que é lá de Chimbira 2, em Caia, né? É o vice-presidente lá da obra. E esse aqui é o presidente provincial de Zambésia, pastor Manuel Vasco. Então foi um momento lá em Caia que nós tiramos uma foto junto. Produção, temos outras fotos aí para mostrar. Aí é na mesma cidade, lá em Caia, né? Então a bispa está junto com as mamãs, com algumas crianças. Essa outra foto? Também a mesma localidade, né? Vi ali uma criança com Bíblia, cantou a Bíblia. Aí já é em Ngala, lá em Malawi, né? Na província de Ballantyne, né? Pastor Jeffrey é aquele que está do lado da bispa, que é o nosso líder dessa comunidade. Temos ao fundo ali o pastor Manuel Vasco, né? Que é o presidente da Zambésia, da província de Zambésia. O pastor Manuel Vasco é o pastor que nos segue quando nós estamos na região, porque ele conhece a língua local e ele faz a tradução então, né? Outra, vamos. Aqui já é aqui em Maputo. Vamos, outra foto. Aí já é na cidade de
de Dondo, Ok. Mutua, bairro de Mutua. Aí é Tete. Aqui é a igreja? Nesse caso, essa unidade nós fazemos embaixo da árvore. Não temos ainda um local para fazer reuniões. Então aqui os cultos são feitos embaixo da árvore. As pessoas sentam mesmo no Sentam no chão e a estão gente dispostas ministra. a ouvir a palavra. Exatamente. Isso é bonito. E algumas pessoas não querem ir à igreja porque faz muito calor, mas tem cadeira para sentar. Uau, vamos passar? Olha aí, a mesma unidade. Tá bem. Veja que nós ministramos embaixo da árvore, né? Sim, senhora. Isto é muito bonito. Vamos passando outras fotos? Vamos. É a mesma. Então, distribuímos algumas Bíblias. Nas unidades onde nós vamos, geralmente hoje estamos levando Bíblias para aqueles que não têm, né? Ok. Tá bem. E este trabalho de distribuição de Bíblias, como é que tem sido? Como é que tem feito? Olha, na verdade, assim, nós temos bastante critério. Primeiro, procuramos saber dele se ele está disposto a estudar a palavra de Deus. Ok. A partir do momento que ele está disposto, nós firmamos um compromisso e vamos acompanhando a leitura. Tem um mapa de leitura bíblica em que ele lê e anota ali que ele leu, né? E aí, a cada 2 meses nós sentamos com ele e percebemos se realmente ele está lendo a palavra ou não. Esses que se dispõem a ler, então nós fornecemos a Bíblia para cada um deles. Tá certo. Para não correr o risco de dar Bíblia e a pessoa pegar a Bíblia e negociar a Bíblia, ou então jogar a Bíblia lá, porque isso não resolve, né? Se você dá a Bíblia para uma pessoa e essa pessoa não vai ler, então Não vale a pena. Não vale a pena. Bispo, quais são os reais desafios que tem encontrado no trabalho que tem desenvolvido missionário aqui em Moçambique? Na verdade, assim, os desafios são grandes, né? Quando você se dispõe a sair de onde você está e transpor barreira, né? Seja ela geográfica, seja ela política, cultural, você entende que você vai encontrar muitos desafios. O grande desafio que nós temos encontrado, muitas vezes, é chegar lá. Então, imagine você que nós saímos daqui, pegamos um machibombo, vamos até, por exemplo, o Zero, né? Lá na Zambésia. Da Zambésia, do Zero, para chegarmos até a vila de Morumbala, são 50 quilômetros. Em um chapa, nós fazemos isso em 3 horas de viagem, porque tem muita cova, muitas coisas assim. Quando chegamos lá na vila, aí nós pegamos uma mototáxi, eu numa moto, a bispa em outra, né, mais as bagagens, e rodamos mais 45, 50 quilômetros em cima de uma moto. Né? Com todas as adversidades que você possa imaginar. E aí, quando nós chegamos efetivamente no local, né, que geralmente é um local onde não tem luz elétrica, não tem sinal de internet, aí você percebe que a necessidade ela é muito grande. É uma necessidade de informação, uma necessidade de cultural, é uma necessidade de alimento, de suprimento. E muitas vezes a pessoa não tem nem a condição de nos hospedar, não tem a condição de nos alimentar, né? Então aí você precisa ou levar o seu alimento, ou dali você sair para ir até a vila se alimentar, voltar, e você dorme no chão, numa esteira, né? E ali sujeito aos mosquitos, aos ratos, aqueles animais, né? Um Locais, real. Né? Real. E aí a questão da casa de banho é geralmente do lado de fora, então tem todas essas dificuldades, mas nada disso para nós é impedimento, porque nos dispomos a passar por tudo isso para alcançar essas vidas. Agora, o que nós sentimos, assim, a grande necessidade é justamente o suprimento. Né? Precisamos de mantenedores, pessoas que... É claro que nós gostaríamos que as pessoas fossem conosco. Está aberto aí o convite, você que está nos ouvindo. Se quiser nos seguir em uma dessas viagens missionárias, ou em várias delas, eu quero te desafiar nesse propósito. Venha, vamos juntos. Não é verdade? Agora, se você não pode, porque você tem compromisso com a família, tem compromisso com o trabalho, nos envie pelo menos com a sua contribuição. Semeie. Né? Precisamos de suprimento material para alcançarmos outras pessoas além do que temos alcançado, né? Então esse é o grande desafio. E como é que nós podemos fazer para apoiar este trabalho missionário? Quais são os veículos, os mecanismos? É fácil, nos dá dinheiro, né?
pode depositar na nossa conta bancária ou mandar via M-Pesa, né? Eu entregar pessoalmente. Então, o suprimento... Produção, eu vou pedir para vocês passar o número de telefone com o M-Pesa do Bispo Oliveira. Qual é o número? Anotem e passem no rodapé para que o telespectador possa ter acesso a este contato. Vocês podem entrar em contato com o Bispo Oliveira para conhecerem, ter um maior conhecimento do trabalho que eles estão a desenvolver, mas também podem, através deste número que vai passar, que é o número do Bispo Oliveira, mandarem os vossos apoios para o trabalho missionário, porque este é um chamamento bíblico, somos nós todos chamados a semear e a compartilhar daquilo que nós temos com os nossos irmãos que estão precisando de ouvir a palavra, de serem salvos e resgatados e também de serem amados. Qual é o número, Bispo? Na verdade, assim, você pode mandar um M-Pesa para o número 84 567 567 6067 84 567 6067. Isso. Este é o número com M-Pesa. Com M-Pesa, né? Ok. Eu vou estar passando o número da conta do BCI. Ok. Né? Que você pode fazer um depósito na conta do BCI. E aí pode ser... Deixa eu ver aqui. Não é? O telefone estava desligado, então... O número da M-Pesa eu vou pedir para que vai passando aí na tela, que é o 84 567 6067. E o número do BCI... E o número do BCI é o... Nós vamos passar agora. 121 263 678 2. Esta é a conta do BCI. Em nome de Antônio Raimundo de Oliveira. Antônio Raimundo de Oliveira. Isso. O número, vou repetir, é o 121 263 6781 0002. Isso, é esse o número. Eu acho que este é um trabalho digno de ser apoiado e ficamos muito encorajados pelo testemunho, pelo trabalho que estão desenvolvendo. E neste momento, aqui em Maputo, onde é que se encontram? Quais são os vossos contactos? Este é o mesmo deste? É o mesmo contato. E onde é que estão localizados? Nós estamos em Massagini. Machazine. Isso, eu não sei pronunciar direito, mas é isso aí. É Machazine, é o sotaque brasileiro. É o sotaque, né? Nós estamos ali, né? Machazine exatamente onde? É próximo da retunda de Maguanine. Ali tem uma paragem que chama Bagamoio, ali bem no terminal ali. Onde é que é? E tem uma igreja ali. Tem uma igreja universal, outra igreja chama Amor Pleno, né? Okay. E tem uma rua ali que chama Rua 6. Estamos ali na Rua 6, número 37. Rua 6, número 37. E já construíram uma igreja ou estão fazendo os cultos? Nós fazemos ali onde nós moramos mesmo. Tá aqui certo. Nós fazemos tá certo. Fazemos ali uma vez por semana, quando estamos aqui, né? Quais são os dias? Fazemos domingo às 9 horas. Domingo, 9 horas. Então, quando nós não estamos na viagem, então nós fazemos aqui. Ok. Você que quer saber mais do trabalho que o Bispo Antônio Oliveira tem feito, a Igreja Senhor dos Exércitos, Machazine, Rua 6, número 37, domingo, 9 horas, são os dias de culto. Exato. Mas também eu sei que aceita muitos convites para pregar, para ir para outras igrejas. Sim, hoje a nossa agenda está aberta mais durante a semana, né? Porque final de semana a gente está cuidando dessas pessoas que estão nos procurando no domingo às 9, né? Só mais um adendo para a contribuição. As pessoas fora de Moçambique podem também enviar um Western Union, né?
ou um MoneyGram. 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 Exatamente, no nosso nome para Maputo. Ok. Aí a gente também tem condição de... Os contatos estão aí, o número do BC já está passando na tela, também temos o número do M-Pesa. Eu tenho a certeza absoluta que os telespectadores que sentiram-se tocados por esta missão vão realmente contribuir para que a palavra de Deus ela continue a prosperar. Uma das coisas que nós temos visto como desafio, e isto também me inspira muito no Bispo Oliveira, é que o Bispo Oliveira tinha uma igreja solidificada e bem grande no Brasil. E ao invés de enviar missionários, o Bispo é que veio como missionário. Moçambique é para sempre. Estamos consigo para sempre. Olha, no que está no nosso coração, sim, né? Mas nós fazemos plano, mas a resposta de lábios vem do Senhor. Então, nós vamos ficar aqui até quando Deus quiser, não é outra direção, né? Graças a Deus. Nós estamos crendo que o território africano é onde nós vamos estar até a volta de Cristo, né? Certo. Estamos crendo firmemente nisso. Mas nós acreditamos também, pastor, que a unção que está sobre o líder é uma unção diferenciada. Uma coisa é você preparar um missionário, até colocar ele numa escola de missões e enviar para o campo. Quando esse missionário chega no campo, ele vai encontrar N dificuldades. Mas a unção que está sobre o líder é uma unção diferenciada daquele missionário. Então o líder precisa ir, precisa estar junto, precisa interagir, precisa colocar o pé na terra, precisa sofrer junto, entendeu? Aí as coisas acontecem. Sim, senhora. Senão você corre o risco de mandar o missionário e não suportar as dificuldades que o missionário vai enfrentar lá no campo, e infelizmente muitos missionários estão passando necessidades, estão até definhando porque o líder não está lá e não sabe quais são os velhos desafios. Colega, você que está nos ouvindo, está aqui o desafio. Vamos ao terreno. Vamos. Já implantamos a igreja está solidificada, cresceu. Vamos sair do púlpito, vamos deixar os nossos filhos pregarem. Exatamente. E saiamos. Vamos fazer missões, vamos pregar, vamos ao campo. Moçambique não é Maputo, Moçambique não é cidade. Moçambique é esta realidade que nós mostramos aqui naqueles vídeos. As pessoas estão a precisar da palavra e estão em condições muito difíceis. Nós precisamos de chegar lá e alcançá-las, levar a palavra de Deus a todo Moçambique e também a outras nações. Bispa, considerações finais? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu tenho certeza absoluta que vai produzir frutos dignos da vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Bispo Oliveira, nós vamos querê-lo de volta aqui, porque nós sabemos que é douto em escatologia e estamos preparando um tema de escatologia para trazermos aqui. Gostaríamos de falar sobre luas de sangue consigo. Sim. Convite aceito? Opa! Fechado? Fechado. Muito obrigado pela sua presença. Considerações finais, Bispo? Muito obrigado, pastor Maloa. A todos vocês que tiveram a oportunidade, né, de receber da parte de Deus essa ministração, porque nós somos apenas canais diante do Senhor, né? Que o Senhor possa abençoar, guardar a sua vida, a sua casa, a sua família, e entendendo que quando Jesus partiu desse mundo, né, ele morreu, ressuscitou e depois 40 dias ficou aqui. Ele reuniu a sua comissão ali no Monte Betânia e ele deu uma ordem: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, né? Então ele disse para mim, para você: vamos pregar o Evangelho. Vamos ensinar as coisas que ele tem nos ensinado. Né? É isso que nós fazemos. Nós levamos às pessoas a mensagem das boas novas, ensinando aquilo que o Senhor nos ensinou. E aí sim, aí o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, parabéns mais uma vez pelo programa. Deus seja louvado. Caro telespectadores, estivemos aqui falando sobre missões. Você não sai daí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e eu depois volto para as considerações finais aqui do programa. Mas nós estivemos a falar sobre missões e falamos aqui de que são missões do Brasil,
quais foram os desafios que este casal encontrou no Brasil, todo o seu percurso até chegar aqui em Moçambique, onde tem também desenvolvido um trabalho missionário do qual estiveram compartilhando dos seus momentos bons, dos seus desafios e de tudo aquilo que Deus tem colocado como perspectiva para a vida deles. Você fica aí comigo, vamos a um pequeno vídeo e eu volto para considerações finais. Você está assistindo o programa O Verbo. Até já. Mega TV. Estamos de volta. You ready? You ready? Ressuscitou. 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 Yeah, listen. Todos esses homens que vocês idolatram, quando descem para o caixão eles nunca mais levantam. Mesmo essas imagens ou estátuas tanto confiam, nem sequer respiram, não vos protegem quando precisam. Mas meu único ídolo é Cristo, o símbolo da vida eterna. Se morte é veneno, ele é o antídoto. Filho do Deus vivo escreveu um capítulo novo na minha história, fez-me agora um discípulo que a cada dia anuncia da sul a norte que Jesus é o Senhor e que ele venceu a morte. Quando o levaram para Golgota, depois de pôr a solta, a Barabás gritavam Cristo provou a volta, mas esqueceram-se que ele dizia: destruam este templo que eu volto a reconstruí-lo em 3 dias. Profecia, cumpriu-se o anjo disse. Porque é que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ressuscitou. 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 Cristo ressuscitou. 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 A morte não lhe parou. Eu deixo o corpo, a carne, mas cá não deixo a alma. Subo aos céus, minha segunda casa chama. Não fui perfeito, mas nem estive perto disso. Mas guardei-me da cobiça, de feitiço, da infâmia. Cadê a morte, quem que viu seu galardão? Conseguiu matar o primeiro, mas nunca o segundo Adão. De quem é glória, toda honra, a quem pertence o universo. Para a cova foi lançado o dragão. Estou em Cristo agora, corpo incorruptível. Toda a fraqueza fica, me tornei indestrutível. Dão umas vestes brancas, é nova aliança. Não há traça nem ferrugem, não há crise de combustível. Abatidos, mas não destruídos. Eterno peso de glória compensa todo o gemido. Hoje tenho a coroa da vida, coroa ferida pela misericórdia de Cristo. Ressuscitou. 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 Cristo ressuscitou. 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 A morte não lhe parou. Ressuscitou. 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 10 segundos, silêncio tudo. Mega TV. Estamos de volta. Isaías capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías mostra aqui a sua disponibilidade para ser enviado para uma missão. Quando Deus o chama, ele não claudicou, ele não pensou 2 vezes, ele não hesitou, mas ele mostrou a sua disponibilidade em ser enviado. Mas neste capítulo e neste versículo de Isaías, nós encontramos também algo implícito. Nós encontramos que Isaías ele faz aqui uma espécie de profecia, mostrando a disposição que Jesus Cristo teria para ser enviado à terra, para morrer por cada um de nós. Jesus Cristo ele não pensou 2 vezes, ele foi enviado pelo seu Pai, ele veio à terra e foi moído pelos nossos pecados. Envia-me a mim, ele que é o nosso Redentor, ele que é o Cordeiro de Deus vivo para a remissão do pecado do mundo.
E é por isso que o programa O Verbo hoje esteve falando de missões. Porque qualquer homem de Deus, qualquer crente que se preze e que conheça as Sagradas Escrituras sabe que a sua missão é realmente levar a palavra às outras pessoas. Não se pode ser crente sem se ter a grande comissão, sem se pensar no evangelismo, em alcançar-se almas, em buscar homens das mãos de Satanás para as mãos de Deus. Nós aprendemos aqui que as missões implicam sacrifício. E este casal que esteve aqui conosco esteve falando dos seus desafios, mas acima disso, do seu coração aberto, do seu peito aberto para ultrapassarem todos os obstáculos que encontraram na sua caminhada. Isto sim são missões. E Moçambique precisa de missões. Moçambique é grande. Estamos a falar de 28 milhões de pessoas que precisam de ouvir a palavra. Há muito espaço para evangelismo. Nós precisamos de ir ao encontro dos nossos irmãos. Nós precisamos de continuar a implantar igrejas. Nós precisamos de pregar a palavra. Nós precisamos de levar a Bíblia às pessoas. Nós precisamos de ensinar o evangelho correto. Não está certo, não é correto que nós levemos a Bíblia deturpada aos nossos irmãos. Não podemos pregar a palavra de Deus com interesses egoístas. Nós não podemos levar a palavra de Deus para ter ganhos individuais. A palavra de Deus não é para isto. A palavra de Deus é amor. A palavra de Deus é para ser passada com amor. É para semearmos com amor e na justiça. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não fazemos lucro com a palavra. O nosso lucro é a morte, e vamos até o fim com a pregação da palavra, para que naquele dia nós possamos receber do alto aquilo que nos é prometido, a vida eterna. Missões foi o ensinamento, foi aquilo que nós podemos colher no dia de hoje, mas nós estaremos consigo na quinta-feira, às 17 horas, e nós vamos falar sobre libertação. Não podemos fazer missão sem libertação. E é importante que o telespectador aí em casa saiba o que é isto de libertação. Nós vamos estar aqui entrevistando um homem que tem muita experiência de libertação, que já recebeu muitos homens na sua casa para a oração de libertação. E nós vamos ter ele aqui no estúdio para fazer-nos entender, para compartilhar conosco a sua experiência sobre libertação. Portanto, próxima quinta-feira, às 17 horas, você estará conosco para falar sobre libertação, e não falte, fique conosco, pois nós estimamos a sua audiência. Meu nome é JC Maloa e sou vosso anfitrião no programa O Verbo. Fique conosco e acompanhe o restante da programação aqui na Mega Rádio e Televisão. Boa noite.